Queremos orar e confessar também nossos pecados. Quem puder, quiser se levantar, pode levantar, mas não se constrange. De novo chegamos à Tua presença, querido Deus, Pai Celeste, admitindo que temos cometido pecados e outras vezes simplesmente fomos omissos, perdendo chances de fazer o bem, ajudando pessoas carentes e necessitadas. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos perdão e novo ânimo para não repetirmos nossas falhas. Livra-nos de mal, tem misericórdia de nós. Cantamos, tem, Senhor, piedade, Cristo tem piedade, tem, Senhor, piedade. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, se você confessou seu pecado de todo o coração, Jesus Cristo é fiel e justo para purificá-lo. Agradecendo a esse perdão, cantamos a estrofe anunciada. Bondoso, dá-nos seu perdão. Bondoso, dá-nos seu perdão, absolve-nos do mal. A nossa transgressão, com graça paternal. Quem puder, pode continuar em pé em respeito à palavra, às leituras bíblicas. A primeira leitura é do Salmo 27, capítulo 1. Aliás, Salmo 27, versículo 1 e depois 4 a 9. Salmo 27. Eu leio o versículo 1 e depois eu gostaria que alternadamente membros pudessem ler cada um versículo, partindo depois do versículo 4. Eu leio o 1 e depois vamos ler alternadamente de 4 até 9 no mesmo Salmo 27. Eu leio o primeiro versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Até aqui a palavra do Salmo. Agora podemos abrir Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, Mateus 4, de 12 a 23. Também convido aos membros, às pessoas aí, fazer leitura assim, cada um versículo. Mateus 4, de 12 a 23. Eu leio o 12º, 12, e depois vocês seguem adiante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi ver Cafarnaum, que ficava junto ao
Obrigado, a comunidade pode sentar. Cantemos agora, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Confessemos a nossa fé, segundo o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, do nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pode sentar. Em preparação para a pregação de hoje, vamos cantar do hino Corações em Fé Unidos, as primeiras 3 estrofes. Corações em Fé Unidos. Senhor.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que a Tua palavra anunciada seja ouvida e compreendida por todos nós. Amém. Querida comunidade, queridos visitantes, o texto sugerido para pela igreja para hoje, está em 1 Coríntios 1, dos versículos 10 até 18. 1 Coríntios 1, versículo 10 a 18, que eu passo a ler. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Em Atos 18, consta que Paulo fundou a comunidade de Corinto. Ele estava lá durante 3 anos, se hospedava na casa de Aquila e Priscila, que como ele, também fabricavam tendas, era o ganha-pão deles. Trabalhavam durante o dia, mas de tardezinha e noite se dedicava ao trabalho na comunidade, principalmente aos sábados. Inicialmente, Paulo pregava numa sinagoga próxima para judeus e gregos, mas ao se complicar a relação com os judeus, Paulo concentrou-se a pregar aos gentios. Corinto se situa num estreito de 7 quilômetros de largura e tinha por porto marítimo de ambos os lados desse estreito. Era um centro, por isso, movimentado, com pessoas de muitas origens, muitos costumes e crenças, e também de vícios, pecados, por exemplo, prostituição. Já naquela época, a prostituição era comum em cidades portuárias. Paulo escreveu essa carta ou epístola aos Coríntios quando se encontrava em Éfeso. Ele soube de problemas que surgiram na comunidade de Corinto, mas em sua epístola, antes de admoestar os coríntios, como vimos no texto bíblico de hoje, ele menciona o lado positivo daquela comunidade, louvando e agradecendo a Deus. Nos versículos anteriores ao nosso texto de hoje, Paulo dá ações de graça a Deus que enriqueceu a comunidade de Corinto na palavra e todo o conhecimento. Também pelo testemunho de Cristo que tinha sido confirmado neles. É bem interessante reconhecer primeiro as coisas positivas quando criticamos ou advertimos alguém. Isso pode mostrar nossa boa intenção e amor fraterno. Como somos salvos pelo imenso amor e sacrifício de Cristo por nós, é certo que em resposta de gratidão também devemos praticar a vontade de Deus e viver conforme os seus mandamentos. Pois aconteceu que nessa comunidade de Corinto foram se criando umas divisões. Alguns membros se diziam de Paulo, outros de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo.
Lembrando que Apolo também anunciou o Evangelho de Cristo em Corinto. Também Cefas, nome que Cristo tinha dado a Pedro e que significa pedra. Como Jesus disse em Mateus 16, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Também eles tiveram seus fãs e apoiadores em Corinto. Assim que logo no primeiro capítulo dessa carta, Paulo exorta os coríntios contra essas divisões e partidarismo. As preferências ou simpatias por quem os batizou ou de quem preferimos as pregações não devem causar divisões numa comunidade cristã. O assunto principal aqui é unidade. Como humanos, é um tanto normal que temos opiniões diferentes e preferências diferentes. Uns gostam mais de um pastor ou missionário, outros preferem outros pastores ou pregadores. Na política, acontece algo semelhante. Pior do que essa tendência compreensível e um tanto natural, é quando causa divisões e hostilidades. E pior ainda quando vira fanatismo, tanto nas questões de fé, religião e mesmo na política. Já na história da Igreja, o fanatismo ou excesso de autoconfiança, julgando-se donos da verdade, não raro tem criado dolorosas divisões e até mesmo confissões, novas confissões, o que resulta no mau testemunho da Igreja cristã, contrariando o que Jesus pediu em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, para que todos sejam um. Aquela famosa frase em latim, ut omnes unum sint. Paulo sugere no versículo 10 do texto de hoje, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E no Salmo 133 nós lemos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Temos um dito popular que ainda diz, a união faz a força. Então, o contrário, a falta de união nos enfraquece. Isso eu acho que ninguém de nós deseja. Há um hino antigo e bonito que numa estrofe diz, família unida somos, família de Jesus. Eu me lembro de um antigo pastor que numa reunião dessas comentou, esse hino a gente nem pode cantar. De certo, ele sabia de alguma desunião na comunidade dele. Aqui então vai uma pergunta para nós em Niterói. Será que nós, ou em nossa comunidade, realmente somos unidos? Se tivéssemos tipo um aplicativo ou portal de transparência da comunidade, nós poderíamos ver que de fato temos união? Fica a pergunta, ou o desafio. Ora, podemos ter nossas diferenças, assim como cada membro do corpo tem suas características e determinadas funções, mas com isso nós devemos somar e não dividir. Obviamente podem se formar rodas de melhor convívio ou amizade, às vezes chamadas de panelinha, mas que não sejam exclusivas, fechadas para os outros, e não se considerem hostais ou, quem sabe, até a elite da comunidade. Importante é, como diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar e devemos cuidar também para não afugentar ninguém. Também não devemos subestimar o impacto, a impressão do nosso modo de viver, pois os outros observam como reagimos no dia a dia, por exemplo, à pressão, como reagimos à tentação, ao sofrimento, ou como reagimos a uma avalanche de problemas. Ao demonstrar paz em vez de ansiedade, ou praticar paciência em vez de falar uma palavra dura, nós prestamos um testemunho da beleza do Evangelho de Cristo. Isso faz parte dos dons do Espírito Santo, como vemos em Gálatas 5, 22 a 23, por exemplo, longanimidade e domínio próprio. Nós temos um objetivo comum. Como cristãos luteranos, nunca devemos esquecer esse objetivo comum, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e o seu Evangelho, a sua palavra.
Nesse ponto deve haver concordância entre todos nós, entre todos os membros da comunidade e, por extensão, a rigor, entre todos os cristãos. É o que deve orientar também todo o movimento ecumênico, os conselhos nacional e mundial de igrejas cristãs, por exemplo. Ali, havendo harmonia fraterna entre os cristãos, mesmo havendo diferenças em detalhes ou pontinhos dos is, podemos concordar e crer na frase daquele hino onde diz: que o mundo em nós conheça teus discípulos, Jesus. Para encerrar, o último versículo do texto de hoje diz no versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso confiamos e peçamos que pelo poder de Deus possamos afogar o nosso velho Adão e egoísmo e compreender melhor nossos irmãos e irmãs, ainda que um pouco diferentes de nós. Mostrar amor e compreensão para todos e sermos um em Cristo Jesus. Me lembro de um cano neocorinho que diz: suportai-vos uns aos outros, como também Cristo vos suportou. Oremos. Senhor Deus, obrigado que mais uma vez nos reuniste nessa igreja, que podemos ouvir Tua palavra e cantar louvores a Teu nome. Obrigado que Tua palavra nos ensina e lembra como devemos viver em comunhão e comunidade, mas também em nosso dia a dia. Dá que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, seja sempre com todos nós. Amém. Em resposta a essa palavra, pregação, cantemos do hino iniciado as estrofes 4 e 5. Nós temos os avisos, a Neuza que vai dar os avisos. Bom dia a todos. O nosso último culto contou com a presença de 39 pessoas e a oferta somou R$ 311. A oferta de hoje é uma oferta nacional e se destina ao Fundo para Educação Cristã Continuada. Você pode deixar a sua oferta aqui na frente do gasofilácio durante o próximo hino, né, seu Paulo? Isso. Nós também temos a campanha do telhado, que é os envelopes vermelhos que estão aí nos bancos. Se alguém tiver disposição de colaborar também, pode trazer essa oferta e deixar aqui na frente. Tá?
Todas as terças e quartas-feiras, então, nós temos célula. Se ainda tem alguém que não participa de nenhuma célula e gostaria de participar agora do ano de 2023, pode falar com a Adriana, o Marco, a Jaque ou a Kátia, tá? Para ver em qual grupo se adequa melhor participar. Tá? Sempre no primeiro domingo do mês, nós vamos ter uma cantina no final do culto ali na frente. O recurso que será gerado nessa cantina também vai ser para a reforma do telhado. Se alguém quiser colaborar também, trazendo alguma delícia para colocar na nossa cantina, é bem-vindo e pode falar com a Adriana no final do culto também. Tá? No dia 10 de fevereiro, nós vamos ter a primeira reunião do novo presbitério. Vai ser às 20 horas aqui no Salão da Comunidade. No dia 11 de fevereiro, então, no sábado, nós vamos realizar um brechó e ainda estamos recebendo doações. Se alguém tem alguma coisa que gostaria de doar para o brechó, então falar com a Alexandra, com a Adriana ou comigo também. Tá? E se alguém quiser trabalhar no dia do brechó conosco, porque só nós três, se alguém quer trabalhar, passar uma tarde agradável aqui junto com a gente, também nos procura que a gente vai se organizar da melhor maneira possível, tá? Lembrando que tudo que for doado e que nós não usar nesse brechó, nós vamos destinar ao trabalho lá na Vila Tabaí, tá? Eu já sei que nós temos uma visitante, tá? Que tu te sinta bem aqui conosco. Outra vez que tu estiver aqui por perto, se tu quiseres chegar aqui, será muito bem-vinda, tá? E também nós temos aniversariantes, né? Aniversariante, eu sei que tem um hoje, né? Tá de aniversário hoje também? Ai, visitante, desculpa, a senhora já é da casa para mim, por isso que eu não falei nada, tá, dona Tânia? Seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda, tá? Desculpa, tá? E hoje eu sei que nós então temos um aniversariante hoje, tá? O Marcelo está de aniversário hoje, tá? Recebe o nosso abraço, então, da comunidade também. A gente já te alcança uma lembrancinha aí, tá? E ainda lembrando que o próximo culto, então, vai ser dia 29 e quem vai nos trazer a palavra é o seu Marco Negruni, nesse período, então, que a Maria Paula está de licença médica, tá? Muito obrigada. Isso é maternidade. Faltou maternidade. Se alguém pode encontrar a coleta no último hino, mais breve, mas não pode vir aí. Nós vamos passar para a oração final, as intercessões. Eu já tenho uma lista de nomes aqui. Se alguém ainda quer apresentar, eu vou ver quem aqui para passar. Maria Eduarda, a Dona Hilde Neumann, a Eleonora Arnold, a Maria Paula, esposo e filho, né, que agora são uma família. Mãe do Fábio está aí conosco também. Outro é o Rubem Chic. Alguém quer apresentar mais um nome? A Beth Friedrich. Beth Friedrich, sim. Então, oremos. Já. Quem quiser levantar, olhe. Graças te damos, ó Deus, por podermos ouvir do teu amor e da tua santa vontade. Graças que nos convidas a orar pelos nossos irmãos e por todas as pessoas que precisam de ti. Assim pedimos, ouve nossa oração, também em favor da Maria Eduarda, da Hilde Neumann, Eleonora Arnold, Maria Paula, que teve o nenê, pelo esposo e filho dela, pelo Rubem Chic, que continue melhorando,
e também pela Betfrid. Tu sabes o problema de cada uma dessas pessoas, ou famílias. Pedimos que tu ajudes com cura, se possível, conforme a tua vontade, nós sabemos que é possível. Ajuda que todos eles tenham alívio e, por a tua vontade, completo restabelecimento. Ampara todos eles, que eles tenham paciência e paz, alivia seus sofrimentos, se for o caso, se tiverem dores, alivia as dores, e abençoa cada um deles, também os seus familiares. Pedimos também pela paz mundial, justiça social e pela volta de Cristo, que tenha piedade de nós e dê também um fim a todo o sofrimento que escutamos ou até sofremos às vezes. E o resto, tudo que temos a pedir, incluímos na oração que oramos a seguir. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Ele levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Amém. Cantemos ainda então o hino 131. Abençoa o Senhor. Se alguém quer dar coleta agora ou de paz e servir ao Senhor com alegria.